Há um livro do autor chamado Napoleon Hill, um autor bastante conhecido, do início do século XX, né? O auge da obra dele foi ali pelos anos 1930, 1940, por aí. Ele fala bastante sobre negócios, economia, relacionamentos, atividades empresariais e tal. Mas ele tem um livro que é bastante intrigante, inclusive interessante, que se chama Mais Esperto que o Diabo. Não sei se alguém aqui já leu. Eu tive a oportunidade de analisar, de ler essa obra, e ele faz uma narrativa bastante interessante, como se estivesse, em determinado momento, e a grande parte do livro, fazendo uma entrevista com o próprio diabo, né? o coisa ruim em pessoa. E nessa entrevista ele faz vários questionamentos no intuito de colocar o diabo numa posição de aperto, para que ele como se revelasse assim, o que seria os caminhos para se livrar do diabo, ou ainda justificar por que o mal, as coisas ruins, se instaurariam da forma como se instauram na cabeça das pessoas, trazendo tanto mal, tanta negatividade. E o foco básico, pessoal, o ponto central ali na visão dele, que o diabo diria, né, contando essas histórias, é que ele se instauraria como uma praga, um vírus na cabeça das pessoas, através de uma coisa que o próprio diabo, segundo o Napoleon Hill, chama de alienação. E vejam, reflete que então o diabo tomaria a cabeça das pessoas porque elas se alienam, não procuram refletir com mais qualidade, não procuram o conhecimento que as libertaria então desse agir tomado pelo diabo, pelo demônio, pelo coisa ruim, que faria então as pessoas terem uma vida de baixíssima qualidade, tristeza, muitos problemas, dificuldade, escassez, pobreza, depressão, enfim. Esse seria o caminho pelo qual o diabo entraria e se instalaria na cabeça das pessoas. Vejam que raciocínio interessante, né? É óbvio, provavelmente o autor tenha utilizado essa metáfora, mas que o fez de forma muito bem feita. Quem tiver a oportunidade de ler o livro eu indico, porque chega um ponto que realmente ele cria uma narrativa de até esquece e acha realmente que está lendo uma entrevista com o próprio capeta, né? Mas eu concordo com essa afirmativa de que a alienação, não que vá colocar o diabo dentro de nós, levando para esse lado místico, mas trazendo para a realidade, a alienação tem um poder incrível de nos tornar pessoas inferiores, inferiorizadas, medíocres, de segunda linha, e atrapalhar muito a nossa possibilidade de encontrar felicidade em vários momentos da vida, sabendo que a felicidade não é um estado permanente, é um estado que se alcança em alguns momentos, mesclando momentos felizes com momentos tristes, enfim, isso faz parte da natureza humana. Toda a vida de todo ser humano encontra esses momentos de altos e baixos, né, de tristeza e alegria e felicidade. Mas quando a gente se aliena, e voltando ao ponto, nós não temos a mínima condição, meus amigos, de perceber a realidade, de refletir com mais calma, de pôr em xeque as coisas, não é? De se desapaixonar por questões pré-concebidas que nos alienam. E esse talvez seja um dos momentos, vejam, que paradoxo que nós vivemos hoje. Em pleno século XXI, nunca se teve tanta informação disponível na palma da mão, no celular. Hoje em dia se sabe que com o celular se tem muito mais informação, muito mais do que um ser humano poderia ter acesso a vida inteira, por mais rico e abastado que fosse lá pelo século XVIII, por ali, nem vou falar antes disso. Mas esse acesso incrível à informação tem feito as pessoas se alienarem mais. Talvez porque tirou toda a dificuldade de ir atrás, de buscar, batalhar pela informação de qualidade. É como se a preguiça mental se instaurasse e se pensasse, bom, está tudo lá, não preciso nem estudar, não preciso me esforçar, não preciso pensar muito, só vou levando, vou acessando, isso já tem pronto para mim. E esse é o problema, o estar pronto, essa sensação de só ir lá buscar, nos aliena, porque a gente não reflete, não evolui, não estuda, não tem dificuldade necessária para avançar. E é essa reflexão que eu gostaria de fazer. Até que ponto está nos fazendo muito mal? Até que ponto não deveríamos acordar para isso, estudar mais, refletir mais, pôr em xeque as coisas? Entender que é preciso mudar de ideia, evoluir, ler, analisar coisas diferentes, coisas que tragam dificuldade para acessar. E não só essas coisas prontas, que muitas vezes são frutos de reflexão de outros que acabam querendo nos dominar.
Me parece que o alienado não vai conseguir ter uma satisfação plena, encontrar um motivo pelo qual a vida vale a pena ser vivida, né? É muito importante, então, em todos os aspectos da vida, que a gente procure se desalienar, ou seja, ir atrás, refletir com maior critério, com maior criticidade sobre as coisas, procurar entender os motivos pelos quais aquilo está acontecendo daquela forma, para poder tomar uma opinião mais livre, mais desacomodada, que por incrível que pareça, apesar de ser muito trabalhosa, é o que vai nos fazer avançar e encontrar caminhos muito melhores na vida. Inclusive vai nos resolver vários problemas, porque eu tenho certeza que muitas coisas que a gente acaba encontrando pelo caminho e entende como problemas insolúveis ou horríveis, com uma reflexão melhor, com estudo, com conhecimento, com apoio de terceiros, não seriam coisas tão intransponíveis assim. Tá bem? Me digam aí o que vocês acham sobre isso. Grande abraço.